Ironicamente, no mercado imobiliário, numa cidade sem lei, como era São Paulo, sem plano diretor, sem zoneamento, esses prédios até hoje nos ensinam a relação com a calçada. No livro eu sublinho, ó, você tem que visitar o Nações Unidas, do Carioca Abelardo de Souza, que é uma aula, ou seja, um prédio na Avenida Paulista, com 460 apartamentos, de 1 e 2 quartos, de 1952, que era cercado de mansões. É revolucionário aquilo. E que até hoje é um prédio muito usado e muito vivo. Pauliceia, de Giancarlo Gasperini, do Jacques Pilon, até hoje é um prédio invejável, em plena Paulista. As galerias, né? Eu citei aqui a Maria Bardelli, porque ela fez uma dezena delas, até hoje as galerias dela são vivas. Então o projeto sobreviveu até em áreas muito sofridas, muito decadentes de São Paulo. São coisas como ilhas. Você vê no caso da Galeria do Rock, de um lado tem um prédio abandonado, do outro lado tem uma CIA, e na frente tem o prédio que caiu, depois de anos de abandono, lá no Largo do Paissandu. E está lá a Galeria do Rock cheia de gente. E você vê de todos os tipos, de todas as tatuagens, de rendas muito diferentes, né? O banqueiro é obrigado a ir ao centro, levando seus filhos adolescentes que querem comprar skate na Galeria do Rock. Então é muito impressionante você perceber como São Paulo poderia ter sido melhor se a gente aprendesse com as inovações dessa época, que foram produzidas por empreendedores aí muito audaciosos e por arquitetos que estavam assim na vanguarda da vanguarda, num país que à época era agrário, era pobre, 50% da população era analfabeta e a taxa de natalidade era de 6 filhos por mulher. Não era um país fácil. Uma delícia no seu livro também é saber onde Di Cavalcanti tinha ateliê, onde Dona Ruth e Fernando Henrique moravam. Não, é uma maravilha. Eu tive essa experiência de percorrer o centro nesse domingo. Foi outro centro. Foi ótimo. Porque é muito importante quando a elite ela reivindica a arquitetura e o design. Ou seja, quando você lança uma casa no Pacaembu para promover um loteamento da companhia City, e a casa é do Warszawski, os móveis são do Warszawski, tinha tapeçaria do Lazar Segal e quadros da Tarsila. Ou seja, não é o prédio neoclássico ou contemporâneo em que a maior atração é ter a churrascaria gourmet, ter o janelão, ter o grande terraço que você vai poder envidraçar e vai deixar o prédio com cara de pombal. E você ainda chama de exclusivo, né? A palavra exclusivo, que é assustadora. Eu gosto muito de prédios que têm nomes daquilo que eles estão destruindo. Recanto Verde, por exemplo. Aqui a gente tem chácara e granja por todos os lados. Ou Palazzo ou Chateau. Vários. Mas nessa época, um Di Cavalcanti, ele levava status ao edifício externo, onde ele morava. A Tarsila morava no Santo André, e por aí vai. Ou seja, você levava quem era cool, morava em prédios modernos. Sabe, Raul, eu tenho certeza que a tua motivação para fazer São Paulo nas alturas deve ter sido parecida com a minha de fazer 18 graus, que é um inconformismo com a situação contemporânea, não é, de arquitetura. E acho que nosso modo de contribuir é contar sem nostalgia ou sem amargura, mas um tempo que se fazia bem, não é? Então, quando é que a gente perdeu isso? Por quê? Não é? É possível? Certamente sem nostalgia, ninguém vai refazer isso. Mas alguns princípios fundamentais, rediscutir, ser mais crítico, eu não sei, em relação... Eu acho que dentro dos nossos ofícios, né, de escrita, né, editoria, curadoria e várias ias, é a contribuição que a gente pode dar.
e a outra é de alguém se sentar com prazer para ler um livro de arquitetura. Claro. É que nós fazíamos, né? O que aconteceu no Rio, o que aconteceu em São Paulo, não foi um grupo chegado de uma nave só com gente de Barcelona, Copenhague, Nova York e Tóquio. Não, eram brasileiros fazendo. Com políticos brasileiros, com a burocracia brasileira, com a legislação, com os pedreiros brasileiros, com os atrasos, o jeitinho. E a gente conseguiu fazer, né? Uma história para ser contada também, que foi pequena, né, comparado aqui, mas o Jorge Moreira, por exemplo, fez alguns prédios muito simpáticos, né, assim, eu acho que era uma construtora Bayerstein, se eu não me engano, né, mas houve alguns empreendimentos, né, Agora, eu acho, quer dizer, um aspecto bastante bom, se nós pensarmos que até os anos 90, o único livro que tinha era o livro sobre modernismo, era o livro Arquitetura Brasileira Contemporânea, do Yves Moulin, né? Tinha o Brasil Builds e tinha o livro do Mindlin, do 50, de 56, que, estranhissimamente, o livro do Mindlin, ele foi editado por uma editora chamada Colibri, que era coligada à Cosmos Editora. Ele foi editado em alemão, em francês e em inglês. E não foi editado em português. E os originais tinham se perdido. Né? E aí foi uma operação, eu até participei, junto com a Elo Buarque, né, da Aeroplano. Nós, alemão nós desistimos, mas nós lemos a versão inglesa, a versão francesa, vimos que elas eram discrepantes, uma era melhor que a outra em algumas coisas, fundimos isso. E o José Mindlin falou, olha, eu escrevia igual ao meu irmão, deixa que eu faça o copy-desk, que foi um prazer enorme. Mas estou dizendo o quanto a gente avançou, porque eu acho que é uma história um pouco de mosaicos, né? Quer dizer, eu acho que também algo das nossas gerações, nossa diferença é parecida com a dos livros, provavelmente, mas é escrever a história de pontos de vista, sabendo que eles não são absolutos, né? Sabendo que eles podem ser revistos, que devem ser revistos, e que você tem várias versões que, somadas, aí sim te ajudam a formar um painel. Olha, vamos combinar, você faz Rio nas Alturas e eu faço São Paulo Estatal. Ibirapuera, segunda história de Ibirapuera, tem vários episódios aí marcantes, mas o Rio nas Alturas dá vontade.